Vamos lá, outro destaque no cenário internacional agora é a eleição presidencial na França. Ellen, vamos lá, depois desse primeiro domingo, depois desse primeiro turno aí, que aconteceu no domingo, como é que ficam aí as situações, como é que esses adversários, aí, o Emmanuel Macron e a Marine Le Pen, né, eles Ai, que têm bonito se comportado. isso, vai ser assim. Eu ia te perguntar, você queria que eu falasse o Emmanuel Macron ou a Marine Le Pen, né? Como é que eles vão se comportar aí para angariar votos aí, buscar o apoio político também, né? O Macron sai numa vantagem boa aí, né? Porque todo mundo já colou nele, né? As outras siglas, né? A gente tem que entender agora esse segundo turno, pelo menos a pesquisa do Ipsos já deu assim, uma prévia, fazendo boca de urna, que teria, o Macron sairia com 62% contra 38% da Marine Le Pen, e todos os outros candidatos se uniram ao Macron, né? Apoiando o Macron contra a Le Pen, porque é um momento que um dos candidatos deu uma declaração diz assim: existem adversários e existem inimigos. A Marine Le Pen não é uma adversária, e sim uma inimiga política da França. Por quê? Porque a gente está falando de um momento realmente muito crucial para a história política da França. Todo mundo já falou, né? Nós estamos aí diante de um segundo turno em que os partidos tradicionais não estão presentes, mas engana-se quem diga que não tem políticos. Os dois são políticos. Embora o Macron não tenha concorrido a nada, ele foi ministro do François Hollande. A Marine Le Pen é de uma família política, né? Esteve sempre fazendo política parlamentar. Então, estamos falando de dois políticos, efetivamente, muito embora não de partidos políticos tradicionais da França. E aí, ela já tomou a primeira decisão, que é sair da frente da direção temporária aí do partido dela, que é a Frente Nacional, para tentar se descolar um pouquinho dessa imagem de antissemita, de xenofobia que ela tem, e tentar angariar outros eleitores que não só aqueles radicais que já simpatizam com ela, porque esse voto ela já tem, já tá lá com ela, né? É curioso você falar isso, porque no discurso dela, após o fechamento do primeiro turno, ia totalmente nesse sentido. Era um discurso xenófobo, era um discurso que tentava trazer uma cortina de fumaça, valorizando coisas como a cultura do país, a segurança, a identidade da França, tudo que estaria em risco, né, com a entrada desse bando, segundo eles, de imigrantes no país, né? E ao contrário disso, ela tenta agora pisar firme nessa questão em contraponto ao Macron. Deixa eu só colocar uma frase do Macron que ele postou no Twitter, Ellen, que eu acho que pode somar no teu molho aí. Que aí ele visa valorizar as pessoas que porventura podem estar votando nele sem querer votar nele, né? Contra a Marine Le Pen. É a questão da adversária. Ele postou o seguinte: o desafio não é votar contra, o desafio é abrir uma nova página em nosso país para que todos possam encontrar o seu lugar. E aí, acho que a gente tem que pensar numa questão que a eleição da França nos abre, nesse novo momento, assim, quem tenta colocar o mundo naquele molde esquerda-direita não vai se enquadrar bem. É uma coisa muito, e aí faço meia culpa de quem já fez ciências sociais, né? Cientista social sempre tenta, a gente tem um esquema de mundo e tenta colocar tudo dentro daquele esqueminha, não vai dar certo. Não vai caber. Por que não vai caber? A Marine Le Pen, a gente diz, é da ultradireita conservadora. Sim, ela é, porque ela tem essa característica de xenofobia, de ser conservadora de modos, mas quando a gente olha para a economia, por exemplo, a Marine Le Pen pega aqueles trabalhadores que se sentem hoje abandonados pelo Estado, que não querem mais a União Europeia, e faz propostas que são completamente intervencionistas do Estado. A Marine Le Pen tem, e eu separei aqui algumas só porque as pessoas ficam curiosas e às vezes se fala muita bobagem aqui no Brasil sobre isso. As propostas da Marine Le Pen são coisas do tipo manter a jornada de trabalho de 35 horas semanais, impedir privatização de edifícios culturais estatais. A Marine Le Pen defende criar um Bolsa Família para pais que tenham filhos em idade escolar, garantir aos franceses a previdência social estatal, barrar a reforma da Previdência. Então, assim, ela pro PT. Ela tem todo um conservadorismo de extrema-direita, mas quando a gente está falando de proposta econômica, não dá para enquadrar ela nisso. O Macron, por outro lado, que já foi ministro do François Hollande, rompeu com o Hollande e se diz que não é de esquerda nem de direita, porque quando ele estava à frente do ministério, foi um cara que começou a brigar para liberalizar a economia, pôs fim a travas de abertura econômica, tinha leis que impediam que lojas abrissem no domingo. Ele começou a liberar a abertura de lojas no domingo, abriu concorrência em vários setores, como o setor de ônibus. Então, assim, a gente está falando de um mundo que não cabe mais em esquema antigo.
E a eleição da França vai ser muito bacana a gente poder olhar isso. Quer dizer, será que aqueles moldes que nós tínhamos antes, aquele discurso velho e rançoso, cabe para falar desse mundo? Não cabe mais. Falado. Essa é só uma observação, porque essa ascensão da direita também é fruto do fracasso da esquerda. Isso aí a esquerda não faz essa autocrítica. Eles falharam. Estavam no governo, o Partido Socialista não emplaca ninguém. Né? A esquerda tradicional, um atrás do outro, tem os que começam a tentar qualquer opção. Agora, repito, é como o que aconteceu na Holanda. Estão usando também esse tipo de fantasma para depois tirar. Para conseguir concessões, essas medidas que a Ellen mencionou, algumas delas, e é isso. A Marine Le Pen não tem a menor chance de se eleger presidente. Estou afirmando aqui agora. Só quem tá feliz é o Você Trump. faria uma tatuagem, Augusto, se ela vencesse? Se você me der até amanhã para pensar, para ver se eu faço besteira. E olha, vamos nessa, tá fácil. vamos nessa. Ih, rapaz! Vamos nessa, Já pensei, top. Vai poder escolher o desenho. Já pensou, Augusto? Agora, quero saber se alguém aqui afirma que a Marine Le Pen ganha. Mas O cuidado único com que tá essa defendendo aposta isso é o que, como Trump. você bem sabe, Não, a mas história eu se sei. repete como farsa ou tragédia, hein? Para você ver a minha segurança. Eu não vou fazer o que o Vini fez. Você está respaldado aí pelos números favoráveis na pesquisa, né? De acordo com a tua aposta. Não, mas Augusto. é só o que o Augusto senso, pontuou, sabe? assim, é um fracasso da esquerda e da direita, né, Augusto? Sim, mas a dos direita, dois. A direita, por exemplo, você dos moldes tradicionais. Depois que você teve o regime de Vichy na França durante a guerra, e depois que você teve o Hitler, você chamar de ultradireita alguém impede que você classifique essas pessoas. O que o Hitler era, então? Então é a direita voltando. A esquerda e a direita falharam. Ganham os candidatos do centro. E a França não é igual aos Estados Unidos. Também. É curioso observar isso como no cenário global, essa cena se repete, né? Aqui no Brasil, inclusive, o fortalecimento dessa extrema direita. Bolsonaro aí, né? vai acabar em 10%.